Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Trazendo aqui para você mais um estudo abençoado que está na Bíblia Sagrada, que é o nosso livro, a nossa bússola, aonde o Senhor fala conosco. Vamos começar aqui trazendo para você o título da mensagem central de hoje, que diz o seguinte: o que significa provar os espíritos para saberem se são de Deus? Esse espírito aqui que a gente vai estar falando é o espírito com letra minúscula, porque o espírito de Deus, o espírito da verdade, ele é com letra maiúscula. Vamos começar aqui trazendo a nossa leitura bíblica, que está localizada aí no livro de 1 João, capítulo de número 4, versículo 1. Vamos ler? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse versículo, eu vou repetir novamente esse versículo para você. 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Eu fiz questão de ler 2 vezes para você entender que muitos, e não são poucos, a Bíblia está falando aqui, têm se levantado no mundo como falsos profetas. Aqui, essa palavra de hoje, esse versículo, vai te dar aí um esclarecimento muito profundo do que é o Espírito de Deus e Espírito de falsos profetas. Preste atenção. Então, certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Fique ligado, vamos lá? A Bíblia adverte que devemos provar os espíritos para saber se são de Deus. O apóstolo João escreve: amados, não deis crédito a qualquer espírito com letra minúscula, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Como você viu aí, eu fazendo a leitura 2 vezes para você, 1 João 4:1. Isso significa que o cristão deve se analisar e julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Você prestou atenção aí? Julgar através da palavra de Deus. Não é esse julgamento de julgar. Esse julgamento aqui se está na palavra, vamos lá. Está na Bíblia? Vamos lá. Se estiver na Bíblia, vamos aqui procurar direitinho aqui onde é que está. Então é isso. É isso que essa mensagem vai te falar nesse momento. Então, à luz da palavra de Deus, a fim de poder discernir o que é de fato procedente e vindo de Deus. Mas por que essa exortação, provai se os espíritos são de Deus, é tão importante? O próprio apóstolo João explica dizendo que isso é necessário. Por quê? Por que é necessário isso? Porque eu vou repetir de novo para você. Porque muitos, não são poucos não, viu? Não são poucos não. Falsos profetas estão se levantando por aí, já saíram por aí, tá? E têm se levantado desde o início. A verdade é que, desde o início da história da humanidade, há quem tem de falar falsamente em nome de Deus. No Éden, por exemplo,
Satanás enganou Eva com a sua interpretação falsa a respeito da ordem que Deus havia dado ao homem. Qual foi a ordem que Deus deu ao homem? Qual foi? Você sabe? Você, leitor da palavra, você sabe, né? Então vamos lá, vamos aqui. Você que ainda não entendeu aí esse comecinho de Gênesis, muitos já conhecem, mas é bom a gente repetir porque fica mais fácil, né? O entendimento. O Senhor disse assim: olha, Adão e Eva, vocês vão comer de todos os frutos desse jardim aqui, ó. Mas daquela árvore lá que está no meio do jardim, vocês não poderão comer. Para mim, eu vou conjecturar aqui que aquela árvore lá significava o quê? Significava o livre-arbítrio do homem de decidir obedecer a Deus ou não. Entenderam? Para mim, na minha concepção, muitos têm outras teorias aí, mas a minha significa obediência. O que é obediência? Obedecer, né? Obedecer o que está escrito na palavra, as ordenanças de Deus, o que Deus manda a gente fazer. Então ele disse: não comerás. Mas o que aconteceu? Eles foram lá, a serpente foi lá, enganou Eva, depois a Eva deu, né, da fruta lá, que está escrito, né, para Adão. Ou seja, eu vou conjecturar que o veneno que a serpente falou para Eva, que foi a dúvida, a semente da dúvida, lançou em Adão, e Adão acreditou e caiu também. Estou conjecturando aqui, né, para você entender. Pode ler essa passagem bíblica aí, essa história todinha aí, completa, em Gênesis 3, tá? Então, é esse aí o padrão de distorcer, de adulterar, de falsificar, de falar contra a palavra de Deus. Então, fala falsamente contra a palavra de Deus e se repete desde então. Ou seja, o que o diabo faz? O diabo engana, né? O diabo falsifica, o diabo adultera, o diabo distorce. Por exemplo, a palavra do Senhor, eu vou dar aqui um exemplo. A palavra do Senhor fala assim: não roubarás. Tô dando um exemplo, tá? E aí vem o diabo e fala: não, pode roubar, não tem problema não. Aí a palavra do Senhor diz: ama o teu próximo a ti mesmo, não fale mal dele, tá? Não fale mal dela, ama o teu próximo, aí você faz tudo ao contrário do que a palavra está dizendo. Agora, se por exemplo, Deus te usar para falar com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele homem de Deus, com aquela mulher, ou com aquele camarada, com aquela camarada, e fala assim: olha, é o seguinte, Deus mandou te dizer que é para te consertar, que Deus quer um conserto da tua parte, Deus quer que você tome posição, entre no prumo de Jeová, é isso que ele quer. Aí é outra coisa, né? Aí foi Deus que mandou tu falar. Mas quando a palavra do Senhor diz que é para nós praticarmos alguma coisa, é porque aquilo é o certo, é o correto. Porque nós cristãos, nós temos a Bíblia, porque eu vou repetir aqui várias vezes, em todos os vídeos que eu fizer nesse canal aqui, eu vou falar que a Bíblia é o nosso livro de receita. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é sagrada. Essa Bíblia que você está vendo agora, nesse momento, ela é a nossa bússola. Então não adianta nós querermos enveredar por caminhos que não é para nós. Não pode inventar qualquer livro que você quiser, que o ser humano quiser na terra, mas a Bíblia é nosso livro de cabeceira, é nosso livro que tem os ensinamentos da palavra de Deus. É esse o ensinamento que nós cristãos temos. Então a própria história bíblica mostra de forma muito clara, por meio de vários exemplos, tais como Balaão, porque você já ouviu a história de Balaão aqui contada. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá? Aqui embaixo você pode estar ouvindo novamente a história de Balaão. Você também vai ouvir novamente a história de Acabe e Jezabel, o profeta Elias contra os profetas de Baal, os profetas do Senhor contra os profetas de Jezabel e Acabe. E você vai descobrir por que esses profetas eram mentirosos. Esses falsos profetas, para estarem aí querendo derrubar o povo de Deus de alguma maneira. E também nós temos os contemporâneos do profeta Jeremias,
a tal profetisa Jezabel da igreja de Tiatira, que está aí no livro de Apocalipse, independentemente da época, do lugar, sempre há falsos profetas, sempre. Independente do tempo, sempre vai ter falsos profetas dispostos aqui a semear o engano. Nós temos que ter cuidado. Prove. Vê se é de Deus. Dá uma olhadinha, analise. Faça assim um raio-x, raio-x disso. Dessa situação toda aí. Então, na verdade, cada geração tem a sua porção de falsos profetas. Portanto, provai se os espíritos são de Deus. É um conselho essencial a todo cristão, tá? E quando João escreveu, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, ele estava combatendo os falsos mestres que se dedicavam a corromper a igreja, distorcendo os verdadeiros ensinos das escrituras. Agora eu vou fazer aqui um comentário rapidinho para a gente dar continuidade aqui a esse vídeo de hoje. Preste atenção. Hoje em dia está proibido falar a verdade, né? Hoje em dia as pessoas não querem mais ouvir a verdadeira palavra de conserto, de corrigir. As pessoas só querem oba-oba, Muitas pessoas não querem ouvir a verdade, e quando alguém se levanta para falar a verdade, o que acontece? Eles fazem reuniõezinhas, eles querem fechar a boca dos profetas, das profetisas do Senhor, para que não fale a palavra, porque a palavra de Deus, ela não pode ser mudada. Ela não pode ser mudada. A mentira, o engano, muitas pessoas por aí, locais que dizem que adoram a Deus, eles aceitam espíritos enganadores. Quer dizer que não pode falar a verdade, mas não, tem que falar mentira, tem que enganar o povo, as pessoas. Eles estão achando que Deus não está vendo? Quer dizer que eles acham que Deus não está vendo esses enganos por aí nos púlpitos? Muitos se dizendo que estão servindo a Deus, que estão arrasando. Aonde? Para o céu? Que os santos vão? Não, essa pessoa não vai. Não vai. Porque, para falar a verdade, o verdadeiro pregador, eu acredito naquele que fala que Deus manda. Aqui nessa igreja você não prega, se você tem que falar isso aqui, ó. Você não pode passar disso aqui, não. Tem muitas igrejas por aí que eles até proíbem de falar a verdade. Por quê? Porque eles não aguentam que a verdade seja falada, porque eles vivem na mentira. Quem vive na mentira não gosta da verdade. Quem vive de engano não gosta de andar com pessoas que são luz. Você pode prestar atenção que quando você é luz em algum lugar, luz do Senhor, você é um discípulo verdadeiro, você incomoda. Porque você não faz parte do grupinho lá, que aceita, que bajula, que faz isso, que faz aquilo. Então, quer dizer que se você não fazer parte desse grupinho que bajula, que faz tudo que eles querem que você faça, você não faz parte. Então, quero dizer para você que está ouvindo, se você está fazendo parte desses grupinhos que bajula, que faz isso, que faz aquilo, que não faz o que Deus manda, eu quero dizer para você, você está perdendo tempo dentro da igreja. Você está perdendo tempo em qualquer lugar que você for. Porque se você não for um verdadeiro cristão de falar a verdade que Deus manda, só por conveniência você está no lugar, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade, pois você vai para o mesmo lugarzinho que eles. Sinto muito te dizer, mas isso vai acontecer. Porque para o céu em que os santos vão, tem que haver a verdade, santidade, santificação, verdade, porque nós temos que viver na verdade. Ainda que nós somos pecadores, que nós somos mesmo, nós pecamos, mas tem uma coisa, a gente vai ver pecando todo dia. Eu sei que a gente como ser humano peca, mas quando nós estamos sendo direcionados por Deus, quando algo está errado, o Senhor nos direciona no caminho certo.
Então você tem que ter discernimento espiritual e saber, espírito é de Deus ou não é? Essa pessoa que está falando ali, ela é de Deus ou não é? Aqui não tem nada a ver com julgamento, não tem nada a ver com julgamento. Você tem que discernir o que é espírito de Deus, o que é espírito do diabo, falsos mestres e profetas. Quando é de Deus, se cumpre aquela palavra. Quando o profeta fala, se cumpre. E se não se cumprir, então você tem que jogar a profecia e não o profeta. Então vamos ter cuidado aí com isso. Provai e vede se o Espírito é de Deus. Porque às vezes as pessoas querem confundir espírito maligno, fantasma, tantas coisas com o Espírito de Deus. Eu estou fazendo aqui uma metáfora de fantasma, tá? Para você entender. Essa imagem que eu coloquei aí na frente da capa foi só para você ter um entendimento aí do que o que você está vendo. É de Deus ou não é? Aí tem coisa que você acha que é Deus, mas na verdade não é. Então vamos ter cuidado. Então esses falsos mestres, eles se dedicavam a corromper a igreja, distorcendo os verdadeiros ensinamentos das escrituras. Influenciada aí pela filosofia grega, né, naquele tempo, esses falsos mestres alegavam ter conhecimento superior e lhes revelaram uma verdade que não estava disponível a todos. Segundo eles, apenas os iniciados nas coisas profundas que tinham verdadeiro conhecimento e superavam a escritura. O movimento promovido por esses falsos mestres fica conhecido como gnosticismo, entre outras coisas. O gnosticismo negava a humanidade de Cristo. Então o apóstolo João se dedicou a combater esses falsos mestres e seus ensinos, classificando-os inclusive como anticristos. E agora o que é um anticristo, hein? O que é um anticristo? Segundo a Bíblia, o sentido aí de anticristo é o contrário de Cristo. Então, as pessoas aí que não acreditam, né, no Senhor Jesus, desprezam o Filho de Deus enviado ao mundo e rejeitam a sua plena divindade e humanidade. A palavra anticristo indica alguém que é adversário de Cristo, né, que se julga ocupar o lugar dele. Isso significa que muitos anticristos surgiram ao longo da história da humanidade, também como outros continuarão a surgir até o fim dos tempos. Você vai ler 1 de João, capítulo 2, versículo 18. E é nesse contexto que João adverte aos seus leitores a não dar crédito a qualquer espírito que não procede de Deus. Se, por outro lado, o Espírito Santo testifica na vida dos salvos em Cristo, né? Você vai ler aí 1 de João, capítulo 3, versículo 24. Por outro lado, há outros espíritos atuantes por aí. E esses espíritos malignos têm uma fonte de engano do próprio Satanás, que é mentiroso desde o princípio. À luz dessa realidade, João ensina: provai se os espíritos são de Deus. A palavra provai traduz um termo grego que é empregado na metalurgia para indicar o teste que determinava a pureza dos metais. Então, de forma prática, João ensina que os crentes devem submeter à prova a qualquer ensino. Paradoxalmente, de certo modo, todo cristão deve ser um cético para não cair no engano de qualquer um que advogue ter algo a dizer da parte de Deus.
né? Você tem que analisar. Vamos ver se isso é de Deus ou não, né? No meu ponto de vista, estou falando de mim. Eu sinto quando alguém está falando de Deus. Agora, outras pessoas, não sei. Você que está ouvindo aí também não sei. Mas eu falo de mim. Eu sinto no meu coração se realmente é de Deus ou não. É de Deus? Aí ele fala é de Deus. Né? Mas você, nesse momento, você tem que ter muito cuidado. É aí que cai a palavra cético, que você tem que ter cuidado. Então é importante a forma como João primeiro diz, provai. Trazendo aqui para uma linguagem bem simples para você entender, eu vou trazer aqui para a linguagem dos alimentos, de alguma comida ou alimentação para você degustar. Para você saber se uma coisa é boa, gostosa ao seu paladar, você tem que experimentar, não é isso? Você tem que experimentar, colocar na sua boca, experimentar se é bom ou se não é. Se tiver, por exemplo, você for ali experimentar, tá? E tiver muito sal, você certamente vai jogar fora. Você vai dizer, nossa, está salgado isso aqui. Você não vai querer, né? Então, se tiver no bom ponto, né? Estiver bem feito, temperado, bem do jeito certo, você vai gostar. Você vai gostar. Então, o que eu quero dizer com isso? É que as coisas têm que ser medidas assim. Provai e vede, prove. Pega a prova, você procura, que você vai encontrar. Saber se é de Deus ou não. Saber se aquilo está sendo vindo de Deus ou não. Provai. E na sequência completa. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso significa que são os espíritos demoníacos, que impulsionam os falsos profetas que estão espalhados por aí, ao contrário do Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade. Esses espíritos são do erro e da mentira, esses espíritos com letra minúscula. Então tenha cuidado, viu? Tem que provar e vede se é de Deus. E qual é a importância de você provar se o Espírito é de Deus? A importância de você provar se os Espíritos são de Deus é muito bem definida em várias passagens bíblicas. O livro de Neemias, por exemplo, registra o episódio em que Sanbalate e Tobias subornaram. Olha só o que aconteceu. Os falsos profetas para induzir Neemias ao erro. Você vai ler essa passagem bíblica aí de Neemias, capítulo 6, versículo do 10 ao 14. Eu vou ler essa leiturinha aqui, tá? Pra gente tirar essa dúvida. Vamos ler agora Neemias 6, de 10 ao 14. Olha só o que diz. Entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, para virem matar-te, virão matar-te sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me aterrorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalate, conforme essas suas palavras ou essas suas obras, também profetiza Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Essa fala aqui foi o Neemias. O próprio Neemias falou aí a respeito dos falsos profetas que falaram para ele, se você entrar no templo, entra lá no templo, entra lá, porque virão matar-te de noite. Então ele falou, tu acha que um homem como eu vai fugir? Não vou. Então, para você entender aí que os falsos profetas estão sendo
aí subornados pelos que nos odeiam, né? No caso de Neemias foi Sanbalat e Tobias que pagaram a esses homens para tentar enganar Neemias. Mas Neemias, como era um homem de Deus, não se deixou levar pelos falsos profetas. E outro exemplo, agora no Novo Testamento, é aquele em que o apóstolo Paulo visitou a cidade de Filipos e encontrou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Inclusive, esse exemplo é importante indicar que os espíritos enganadores são tão astutos que às vezes usam da verdade para tentarem dar valor à mentira. Olha só, você prestou atenção aí nessa frase aí? Os espíritos enganadores, eles usam a verdade para tentarem dar valor à mentira. Olha só, tenha cuidado com isso, tá? A Bíblia diz que a jovem adivinha seguiu Paulo dizendo: estes homens que nos anunciam são o caminho de salvação dos servos do Deus Altíssimo. E você não acha que aquela palavra que ela estava falando era uma verdade? Porque Paulo era um servo do Senhor. Só que ela, como tinha o espírito de adivinhação, Paulo, na mesma hora, o Espírito Santo falou: olha, o que está nela não é o Espírito Santo, não. Trata de expulsar agora. Você vai ler aí Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 17. Eu quero pedir para você fazer essa leiturinha, tá? Para você entender essa mensagem aqui dessa menina aqui, adivinhadora, né? Então, lê lá. Isso de fato era verdade, como eu disse para vocês. Mas ainda assim, Paulo repreendeu o espírito daquela jovem em nome do Senhor Jesus. Aquela jovem era famosa na cidade. Tinha dado muito lucro aos seus senhores com as suas adivinhações. Se Paulo não tivesse repreendido o espírito que operava nela, ele fatalmente teria validado a atividade daquele espírito enganador, o que certamente traria problemas para a pureza do evangelho ali. Então, provar se os espíritos são de Deus é algo essencial que você tem que pedir para o Espírito Santo de Deus. Discerne-me, Espírito Santo, olha, me fala se é de Deus aquilo ali ou se não é, se é engano ou se não é. Na mesma hora, o Espírito Santo vai falar dentro do seu coração: não é da minha vontade, não é de mim. Ele vai testificar, porque se Paulo não tivesse discernimento, aquela menina tinha enganado ele, aquela jovem lá tinha enganado ele, porque ela usou de uma verdade, tá? Para que aquilo que ela falou fosse uma verdade. Por isso que você tem que ter muita vigilância. Muitas pessoas usam o que é de verdade para poder enganar, como essa adivinhadora aí que dava lucros, né, para aqueles homens. De certa maneira, ela era uma escrava, ela estava sendo uma escrava, né, do inimigo ali. Ela jovem, era famosa ali, né, com as suas adivinhações. E Paulo repreendeu em nome de Jesus. Obviamente, nós não podemos ver os espíritos, contudo, nós podemos ouvir e compreender os ensinamentos e os conselhos desses espíritos. Nesse sentido, quando João diz: provai se os espíritos são de Deus, ele está dizendo que os crentes devem testar os ensinamentos para que possam determinar se de fato são uma expressão do verdadeiro Espírito de Deus ou se são falsos ensinamentos que expressam os princípios do diabo, que age nos falsos profetas. Voltando ao exemplo de Neemias, podemos entender de forma clara e objetiva como isso pode ser possível. Neemias analisou o conselho que lhe foi dado para fugir para o meio do templo à luz da palavra de Deus. Primeiro, havia sido o próprio Deus que designou a Neemias para a obra de reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém. Segundo, a palavra de Deus não deixava qualquer dúvida de que apenas os sacerdotes tinham o direito de entrar no templo. Que uma palavra simples, Neemias foi ninja ali. Naquela hora, Neemias, olha, pegou direitinho. Mas como é que pode? Se foi o próprio Deus que mandou eu reconstruir o templo, se foi o próprio Deus que me mandou para cá, por que Deus iria falar isso
para mim. Então ele analisou tudo, olha, ele ficou analisando tudo ali, nessa leitura que eu li para você. Então seja um Neemias desse tempo, não se deixe ser enganado por Sanbalat e Tobias e pelos seus falsos profetas que querem derrubar a obra de Deus. Então, analisando tudo isso, Neemias concluiu: eis que conheci que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalat o subornaram. Neemias capítulo 6, versículo 11. Portanto, qualquer ensinamento ou a palavra deve ser submetida à prova sob o prumo da Escritura. Tudo deve ser medido à palavra de Deus. Aqui devemos aprender que os crentes de Bereia, tudo que eles iam fazer, eles analisavam. Aqui devemos aprender com eles. Eles estudavam a palavra de Deus e examinavam, olha, tudo com base nela. Podemos distinguir a verdade do erro. Portanto, compromissados com a palavra de Deus, os cristãos podem cumprir a exortação bíblica: provai e vede se os espíritos são de Deus. E outra coisa, o Espírito de Deus, ele é educado, enquanto o Espírito maligno, ele faz você perder a consciência. E para finalizarmos, eu quero dizer para você o seguinte: tudo o que você for procurar, você tem que ver se está na palavra de Deus, se está na Bíblia Sagrada. Você tem que olhar para ver se bate com o que está escrito na palavra. É isso que você tem que fazer. A gente tem que ser crentes inteligentes. Você tem que ter discernimento espiritual. Não deixar ser enganado por qualquer um que chega a falar qualquer coisa para você e você engolir assim. Não, analise. Saiba filtrar o que você recebe de alimento espiritual, porque de uma fonte não pode sair água doce e água amarga ou salgada, não pode. Vamos ter cuidado. Deus é contigo, Deus é com você. Seja sempre um soldado do Senhor Jesus. E lembre-se: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada é a palavra do Senhor. E que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.